Hoje, os gnomos parecem inofensivos. Pequenas estátuas coloridas em jardins, barbas longas, chapéus vermelhos. Criaturas quase fofas. Mas nas lendas antigas da Europa, encontrar um gnomo na floresta não era algo divertido. Era motivo para ir embora. Durante séculos, viajantes juraram que pequenas criaturas observavam os humanos entre as raízes das árvores. Criaturas que escondiam objetos, confundiam caminhos e, às vezes, apareciam perto de crianças. Antes de virarem decoração de jardim, os gnomos eram algo muito diferente. E quando você começa a investigar essas histórias, surge uma pergunta inquietante. Os gnomos eram apenas imaginação ou uma forma antiga de explicar algo que as pessoas realmente acreditavam existir? Hoje, a maioria das pessoas conhece os gnomos como pequenas figuras de jardim. Eles aparecem em jardins, desenhos animados e filmes infantis, quase sempre representados como criaturas simpáticas, pequenos, barbudos, com chapéus pontudos. Essa imagem parece muito antiga, mas, na verdade, ela é relativamente recente. Durante a maior parte da história europeia, gnomos não eram vistos como algo decorativo. Eles eram considerados espíritos da terra, criaturas invisíveis para a maioria das pessoas e profundamente ligadas ao mundo subterrâneo. As primeiras descrições de gnomos aparecem em histórias e tradições da Europa medieval. Eles eram associados a cavernas, raízes de árvores, montanhas e minas subterrâneas. Alguns relatos descrevem gnomos como pequenas criaturas que viviam dentro da terra. Outros diziam que eles conseguiam atravessar rochas como se fossem água. Para muitas comunidades antigas, os gnomos eram considerados guardiões de tesouros subterrâneos, ouro, pedras preciosas, minerais raros. Mas também eram conhecidos por algo curioso. Eles raramente se deixavam ver. A maioria das pessoas dizia apenas sentir sua presença, como se algo estivesse observando, logo além da visão. Uma pergunta curiosa aparece quando analisamos as lendas. Por que os gnomos são quase sempre descritos da mesma forma? Pequenos, barba longa, rosto envelhecido e um chapéu pontudo. Alguns estudiosos acreditam que essa aparência surgiu da mistura de várias tradições antigas. Em muitas culturas europeias, espíritos da natureza eram representados como pequenos homens antigos. A barba simbolizava a sabedoria, o tamanho pequeno simbolizava a ligação com a terra. Já o chapéu pontudo aparece em muitas representações de trabalhadores rurais da Idade Média. Ou seja, os gnomos podem ter sido uma forma simbólica de representar o espírito da própria terra, algo antigo, silencioso e sempre presente. Apesar de algumas histórias retratarem gnomos como neutros ou até protetores da natureza, outras versões são bem mais sombrias. Em diversas lendas europeias, gnomos eram conhecidos por pregar peças em humanos. Eles podiam esconder ferramentas, mover objetos ou confundir viajantes dentro da floresta. Algumas histórias diziam que eles criavam ilusões, fazendo caminhos parecerem diferentes ou fazendo pessoas caminharem em círculos por horas. Por isso, em certas regiões, entrar sozinho em uma floresta à noite era considerado perigoso, porque se um gnomo decidisse brincar com você, encontrar o caminho de volta poderia se tornar impossível. Outro detalhe curioso aparece em várias tradições antigas. Muitas histórias de gnomos eram contadas para crianças, mas não apenas como entretenimento. Elas tinham um propósito: avisar. Em algumas regiões da Europa, pais diziam que gnomos observavam casas e vilarejos
e que crianças que se afastassem demais poderiam ser seguidas por essas criaturas. Essas histórias provavelmente funcionavam como uma forma de proteção, uma maneira de ensinar crianças a não se perderem na floresta. Mas, com o tempo, essas histórias cresceram e algumas versões começaram a afirmar que gnomos podiam até trocar bebês humanos por criaturas estranhas. Histórias que mais tarde também apareceriam nas lendas das fadas. Outro lugar onde gnomos aparecem frequentemente nas lendas é nas minas. Mineradores europeus tinham grande respeito por espíritos subterrâneos. Eles acreditavam que pequenas criaturas viviam dentro da terra. Criaturas que conheciam todos os túneis, todos os minerais e todos os perigos. Alguns diziam que essas criaturas ajudavam mineradores trabalhadores, mas puniam aqueles que eram gananciosos ou desrespeitosos, com desmoronamentos, perdas de ferramentas ou estranhos acidentes dentro dos túneis. Essas histórias, mais tarde, se misturaram com outras criaturas subterrâneas do folclore europeu. A transformação dos gnomos em algo simpático aconteceu muito mais tarde, no século XIX, na Alemanha. Artesãos começaram a produzir pequenas estátuas de cerâmica representando espíritos da terra. Essas figuras passaram a ser colocadas em jardins. A ideia era simbólica. Se gnomos eram espíritos da terra, então colocar um gnomo no jardim significava proteger aquele lugar. Com o tempo, essas estátuas se espalharam pela Europa e depois pelo mundo, até que a imagem do gnomo mudou completamente, de espírito misterioso para personagem decorativo. Mas isso ainda deixa uma pergunta interessante. Os gnomos realmente existiram? Não existem evidências científicas de que criaturas assim tenham existido, mas muitas lendas antigas nascem de experiências reais. Barulhos na floresta, animais desconhecidos, sombras nas minas, ou simplesmente o medo natural do desconhecido. Os gnomos podem ter sido uma forma de explicar algo que os humanos sempre sentiram na natureza: a sensação de que o mundo natural tem seus próprios habitantes, mesmo que não possamos vê-los. Hoje, os gnomos parecem inofensivos, pequenas figuras coloridas entre flores e pedras de jardim, mas suas origens contam uma história muito mais antiga. Uma história sobre florestas profundas, minas escuras e o antigo respeito que os humanos tinham pela terra. Porque muito antes de virarem decoração, os gnomos eram uma lembrança de que a natureza sempre foi maior, mais antiga e muito mais misteriosa do que imaginamos.